nascente que há em ti, desperto que adormece em teu coração e faz nascer o amor, faz nascer uma luz nos caminhos, desperta que o Cristo a te esperar está, desperto que há mais belo em tua alma, pois Deus contigo está, é semelhança em ti, e verás luz nascer, serás feliz. Hoje saber que o despertar dos homens é dever e condição para ser feliz. Um novo dia, nova aurora, depende só de nós. Novo dia, nova aurora, depende, desperta nascente que há em ti, desperto que adormece em teu coração e faz nascer o amor, faz nascer uma luz nos caminhos, desperta que o Cristo a te esperar está, desperto que há mais belo em tua alma, pois Deus contigo está, é semelhança em ti, e verás luz nascer, serás feliz, serás feliz. Muito bem. Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui no Museu da Gama. Queremos dar as boas-vindas a todos aqui. Iniciar também dando as boas-vindas ao Antenor. Como vai, Antenor? Seja bem-vindo. Boa noite, Rony. Boa noite a todos. Muito boa noite. A gente tem 3 rápidos avisos. Primeiro, é o que a gente tem falado durante todo esse movimento que a gente tem, né, de fazer as palestras remotas, que é a manutenção de algumas atividades, mesmo que sejam remotas, né? Por exemplo, nossos estudos, né, que continuaram, nossas palestras, como agora, e principalmente o atendimento fraterno, que a gente tem ficado feliz, vamos dizer dessa forma, né, por podermos estar com esse canal aberto ainda, sabendo que há necessidade. E temos recebido realmente pedidos, e a gente, né, esclarece. Hoje o mês de setembro é um mês específico para a gente conversar sobre isso. E hoje, pelo tema, né, do suicídio e a relação com as crenças que nós temos, né? Interessantíssimo, estou bem curioso. Vai ser uma noite de grandes reflexões. Por isso, vamos utilizar esse canal para podermos conversar, receber orientações, tirar de repente determinados pesos, né, das
dos ombros e da nossa mente e enfim, ter esse momento bastante importante para todos nós. O atendimento fraterno basta enviar uma mensagem para nós. Nosso segundo aviso, vamos compartilhar aqui. Também temos divulgado, né, durante as nossas transmissões aqui e também compartilhado nas redes sociais, que é o Sapore de Zilda. Vamos ter uma lasanha e uma sobremesa, opcionais, né? Os pratos são independentes. Uma lasanha para 2 pessoas e a sobremesa para 2 pessoas. Feito pelo chefe Carlito e a sua grande equipe que está nos ajudando ali no Zilda para a gente finalizar a reforma, né, e poder diminuir um pouco, né, os passivos financeiros, né, com relação à reforma, que já terminou, mas tem sempre alguns detalhes. Então, a gente convida você para participar e contribuir e levar para casa essa excelente lasanha. E também, da mesma forma, divulgar para amigos, para conhecidos. E no dia 17 de outubro, ir lá no Zilda buscar a sua refeição. Ok? Então, participe, contribua, que está sendo muito importante para nós. Gostaríamos de poder fazer de uma forma diferente, né? Todo mundo comendo junto ali, interagindo, mas por enquanto não vai ser possível. Por isso, essa é a forma que conseguimos idealizar. Então, se você puder contribuir, envie uma mensagem para nós. Nós temos aqui também nossos contas e também o aplicativo do PicPay, o WhatsApp para você tirar dúvidas, fazer as reservas e contribuir com a nossa obra, com as nossas atividades. Muito bem, nosso terceiro e último aviso, fechando, né, o Setembro Amarelo, que é um momento, né, sempre importante para nós, da forma como nós temos estabelecido já há 4 anos, né, que nós participamos. Fechamos sempre o evento com um sarau, né, com uma grande festa artística que todos os anos, né, sempre nos inspira muito, sempre é um momento importante. E esse ano não vai ter público, né? E vamos transmitir ao vivo no próximo sábado. A novidade aqui é que começa um pouquinho mais cedo, tá? Começa às 2h30 da tarde. Então participe também, né? Assista, prestigie, e a gente sempre está estimulando que a gente possa ter mais artistas, né, participando com a gente. Vai ser muito bom, fechando o nosso Setembro Amarelo com toda a reflexão que nós temos feito a respeito da valorização da vida. É um momento muito oportuno para isso. Estão todos convidados. Muito bem. Então, enfim, dados os nossos avisos, a gente quer convidar então a todos os amigos já aqui presentes, amigos que estamos com saudades de encontrar e que estão conosco o tempo inteiro, sempre contribuindo, colaborando, fazendo o possível, né, para a continuidade das nossas atividades. Então, nesse momento, nós queremos convidar a todos para nos juntarmos na prece inicial, para agradecer a Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia das nossas existências, por mais uma página em nossa história que pudemos, como há muito tempo temos feito, escrevendo com a tinta do destino
nossas escolhas, nossas ideias, nossos ideais. Que a cada dia, em uma nova página em branco, nós possamos, ao final do dia, nos felicitarmos pelas escolhas feitas e que também possamos destacar nossos erros, nossos fracassos, nossas dificuldades, para que no dia seguinte possamos enfrentá-los, possamos cuidar de cada dificuldade que temos para seguirmos adiante cada vez melhores, cada vez mais próximos ao Senhor. E que todos os nossos amigos possam, nesse momento, receber do Senhor as bênçãos e a paz que nós desejamos todos os dias e que sabemos também necessitar muito. Obrigado por sua presença entre nós e obrigado por nossa presença aqui, entre amigos, refletindo sobre o bem, sobre o nosso destino, sobre a felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Vamos lá, então, Antenor, com você, vamos adiante. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar com todos nesta noite tão abençoada, que podemos aqui, através dos meios digitais, nos reunirmos. E sabemos que estamos em conexão não apenas aqui pelas ondas eletromagnéticas que conduzem imagem, som, mas sobretudo pelo pensamento. Estamos todos unidos nesta hora a esses espíritos benfeitores que atuam em favor da humanidade, atuam junto de nós, de cada um de nós, e atuam no Centro Espírita Zil da Gama. Nossa gratidão a esses companheiros sempre tão amorosos, não só os desencarnados, mas os encarnados também, que sempre nos recebem com tanto carinho, com tanta amizade. Nossa gratidão sempre. Fernando, Walter, Marli, Rony e a toda a equipe que mantém essa casa tão abençoada. Que Jesus nos recompense grandemente por todo o bem que vocês têm semeado. E nesta noite, falando sobre o tema suicídio, vamos procurar estabelecer aí uma relação com as crenças. Um abraço a todos os nossos amigos, consegui observar aqui alguns presentes aqui. Nosso abraço a todos, que Jesus possa abençoar a todos nesta noite. Então, nesta noite vamos falar sobre o suicídio, relacionando essa temática que é tão importante hoje, já que vemos os números crescerem, percebemos que há muitas pessoas passando por situações em que elas cogitam de pôr término à vida. E, naturalmente, nós, como espíritas, conhecedores da doutrina espírita, do espiritismo, nós não nos omitimos de abordar esse tema, porque, afinal de contas, falar sobre morte é algo muito natural, é algo pertinente à nossa realidade. Nós que temos estudado a vida nessas duas dimensões, que temos recebido um conhecimento de natureza excepcional, não por nós mesmos, mas por médiuns notáveis, que serviram de instrumento para que essas informações tão valiosas chegassem até nós. Gostaria de lembrá-los ou contar para vocês uma história que eu fiquei sabendo ontem e que tem algo a ver diretamente com o que nós vamos falar hoje. Foi uma matéria jornalística num dos telejornais da noite, em que foi apresentada a história de um pai que, após o término ali do seu trabalho diário, muito sacrificial, trabalho braçal, esse pai ia com o celular até a escola, para lá ele captar o sinal de Wi-Fi da escola, poder baixar os vídeos com as videoaulas e levar para sua filha em casa, poder assistir e realizar as atividades. Para nós que muitas vezes não enfrentamos essas dificuldades no presente, mas sabemos bem essas dificuldades da nossa própria história pessoal, quanto é difícil às vezes a gente ter acesso ao conhecimento,
e ver o esforço desse homem é algo realmente admirável e louvável. E, naturalmente, sempre surge, diante desses casos, dessas histórias, a pergunta: o que motiva uma pessoa a submeter, às vezes, a sacrifícios, a se impor uma obrigação que muitos acabam relegando e, às vezes, nem teriam tantas dificuldades para atender essas obrigações ou esses compromissos? Mas a gente observa que há pessoas que se esforçam muito para atingir determinados objetivos. E aí perguntamos, de onde vem essa força? O que motiva uma pessoa, após um dia exaustivo de trabalho, ainda assim encontrar forças para atender às necessidades ali escolares da sua filha? E nós vamos saber que por trás disso existe uma crença muito forte desse nosso irmão. Ele acredita que, oferecendo à sua filha oportunidade de estudo, oportunidade de cumprir ali os compromissos escolares, ela vai conseguir atingir resultados melhores na sua vida. É uma crença que não é muito difícil de demonstrar. Se nós buscarmos as estatísticas que existem, é óbvio que quanto maior o grau de escolarização de uma pessoa, melhores colocações profissionais ela vai conseguir e, consequentemente, o resultado financeiro vai ser mais positivo. Mas é uma crença que esse nosso irmão ele talvez possa ter concebido a partir da própria experiência dele, e ele, naturalmente, que percebendo que a falta de estudo, a falta de oportunidade, que ele não pôde usufruir de uma escola, o levou a ter uma vida muito mais difícil. Ele tem uma constatação clara, né, de que essa ideia ela é verossímil, ela é algo real. Mas ele, pessoalmente, não comprovou isso. Vamos dizer que ele não tem os resultados ainda de que a sua filha vai ser uma pessoa bem-sucedida em decorrência da sua escolarização e da sua atividade profissional. Ele parte de uma crença. E são as crenças que têm movido o homem ao longo de todas as suas experiências no planeta. É por acreditarmos que algo é possível, é por concebermos que algo é realizável, muitas vezes sem termos certeza, é que nós nos propomos a realizar alguma coisa na vida e que traz algum resultado. Quando pensamos em crenças, normalmente nos vem à memória as crenças religiosas, mas basicamente em tudo que nós concebermos, em tudo que nós imaginarmos, por trás disso existe alguma crença. Existe alguma ideia que nós formulamos de que algo é possível. As crenças são essas ideias que nós usamos para explicar o mundo, nem sempre tendo uma comprovação dessas explicações que nós formulamos. É a partir das ideias que nós criamos para tentar interpretar a realidade que nós vivemos. E existem crenças que são correspondentes à verdade e à experiência, à constatação que todos nós podemos ter diariamente, nos leva a conceber. Essa crença corresponde a uma verdade, como, por exemplo, a realidade desse pai que entende que garantir à sua filha oportunidades de cumprir o seu compromisso escolar trará a ela resultados. Outras crenças, nem sempre nós vamos conseguir de pronto associá-las à realidade, à verdade. São aquelas crenças que nós vamos carregar e que muitas vezes passaremos a vida inteira sem ter uma comprovação sobre elas. Essas crenças que nós conseguimos aproximar da verdade, que nós conseguimos dizer, não, isso é fato, isso vai acontecer, isso é assim mesmo, são crenças que nós podemos justificar, seja pelo conhecimento nosso ou pelo conhecimento do outro, pela experiência nossa ou pela experiência do outro. E nós vamos levar então em consideração que são as crenças que vão determinar as escolhas que nós vamos fazendo perante a vida. Esse pai mesmo, ele faz a escolha de, ao término de um dia de trabalho intenso, buscar ali atender esse compromisso da filha, ele é motivado na sua atitude a partir dessa crença que ele possui, de que a sua filha terá bons resultados a partir dali. E é assim que nós vamos vivendo, vamos fazendo escolhas a partir daquilo que nós concebemos como verdadeiro.
Muitas vezes nós nos decepcionamos ao longo da vida e percebemos que aquilo que nós imaginávamos não correspondia totalmente à realidade, à verdade. O fato é que o modo como nós concebemos a vida, as ideias que nós cultivamos, as crenças que nós alimentamos em nós, elas fazem as nossas vidas. Me recordo de um meme que circula nas redes sociais em relação às crenças religiosas, em que há uma forte crítica de que as crenças religiosas de alguém não a faz diferente ou melhor, mas sim as atitudes. Mas nós poderíamos considerar que por trás dessa ideia há a necessidade de uma revisão dessa colocação. Na verdade, as nossas atitudes são decorrentes de nossas crenças, não apenas as nossas crenças religiosas, não apenas as nossas crenças que podem ser constatadas como próximas da realidade, próximas da verdade ou não, mas as nossas crenças mais íntimas, as nossas crenças mais internas, aquelas que nós vamos formulando ao longo da vida. O que nós temos obtido de resultados até hoje em nossa experiência é resultado desse sistema de ideias, de crenças que vamos cultivando e que vamos formulando. E como seres que somos estudiosos da reencarnação, concebemos que muitas crenças vivem latentes dentro de nós, estão lá no nosso mais profundo inconsciente, crenças que foram assimiladas em vidas passadas. A reencarnação é um fato muito bem demonstrado por inúmeras pesquisas. Não vamos, neste momento, discutir a sua veracidade ou não, porque para nós ela partiu daquele estágio de uma crença que não pode ser justificada para o status de uma crença que é verificável e que nos aproxima da realidade. O fato é que nós carregamos dentro de nós também um acervo imenso que pode aflorar em vários períodos de nossas vidas. Certas crenças derrotistas que nós carregamos, as chamadas crenças limitantes, elas foram assimiladas por nós não apenas na presente vida, mas em vidas passadas também. E há crenças que nós assimilamos também no plano espiritual, porque, como seres em evolução, nós não aprendemos apenas na realidade da vida material. Também nesses períodos que passamos, mais longos ou mais curtos, na erraticidade, ou seja, na vida fora da matéria, nós também assimilamos crenças, também assimilamos ideias. E é por isso que muitos espíritos, quando se manifestam através de médiuns, em sessões, em reuniões em que há a prática mediúnica, muitos revelam as suas crenças. Há aqueles até mesmo que se apresentam como divindades desse ou daquele culto, há aqueles que se consideram justiceiros, aqueles que se consideram aqueles que são juízes dos demais, porque eles trazem as suas crenças a partir dessas experiências que eles alimentaram ao longo de suas vidas. Nós vemos que o homem, seja num corpo físico, na matéria ou fora dele, ele sempre está condicionado às ideias que ele cultiva, às ideias que ele alimenta. Trazendo para a nossa realidade de encarnados, nós temos constatações hoje, através da neurociência, de que as ideias que nós cultivamos, necessariamente elas conduzem às nossas vidas. Aquelas ideias que nós vamos considerando como aquilo que define a vida, que explica as situações, ideias que nos dizem como as coisas são ou como elas devem ser, elas acabam nos direcionando, acabam nos levando a realizações boas ou não. E leva-nos, muitas vezes, a ruas, a becos sem saída. Ideias que nós vamos alimentando e quando a realidade da vida nos apresenta algo adverso, algo contrário ao que essas ideias nos propõem, nós nos sentimos absolutamente perdidos. E são muitas vezes nesses pontos sem continuidade da vida, nesses estágios da nossa caminhada em que nós não vemos perspectivas, é que a ideia de desistir da vida surge. E essa ideia ela ganha uma proporção maior ou menor em decorrência de outras ideias que nós alimentamos, em decorrência das outras crenças que trazemos profundamente dentro de nós.
Nós vamos considerar, então, que a crença, ela define a vida do homem, seja o homem encarnado, seja o homem desencarnado. O espírito, em qualquer dimensão da vida, ele é o fruto das ideias que ele cultiva, alimenta e que ele intensamente vai cultivar dentro dele. Carol Dweck, uma pesquisadora da Universidade de Stanford, ela é autora de um livro famoso, que numa das suas colocações ela põe isso, olha, a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual leva a sua vida. Ela é uma das pessoas hoje que propõe de que a mentalidade que nós tivemos, aquele conjunto de ideias que nós fizemos a respeito de nós e do mundo, é o que vai determinar os resultados que nós vamos ter na vida. Ela nos apresenta essa ideia, então, muito forte de que são as crenças que moldam a nossa vida e que ditam o nosso potencial, que limita a nossa capacidade de ação ou amplia essa capacidade de ação. O que é algo muito interessante nessas colocações é que nós vamos observar que há um paralelo muito intenso com a mensagem de Jesus e com a própria mensagem que a doutrina espírita nos apresenta. Gostaria de trazer para vocês a lembrança de um episódio que os discípulos vivenciaram com Jesus e que é muito clara essa correlação de que a ideia que eles alimentavam sobre eles limitaram a capacidade de ação em determinado momento. A concepção que eles tinham sobre eles, a opinião que eles tinham sobre eles de se sentirem incapazes de realizar uma tarefa de ajuda a uma pessoa, limitou essa capacidade de ação. E Jesus depois os esclareceu nisso. É aquele episódio que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, entre os versículos 14 e 23. Esse episódio é narrada uma situação em que um pai procurou Jesus desesperado porque o filho dele era lunático. É assim que algumas traduções antigas do Evangelho trazem e algumas versões atuais dizem que ele era endemoniado. Era um jovem que passava por um quadro gravíssimo de obsessão, de uma interferência de uma mente desencarnada, um espírito, sobre a vida dele. O pai inicialmente tinha procurado os discípulos e apresentado o rapaz para eles, dizendo que era para eles curarem. E eles não conseguiram. O pai recorre a Jesus, dizendo: seus discípulos não puderam curá-lo. E aí Jesus, segundo a narrativa do Evangelho, espantou dali, expulsou dali aquele ser que perturbava aquele rapaz. E os discípulos foram e perguntaram para Jesus: por que, mestre, nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus disse para eles: foi por causa da falta de fé de vocês, ou a sua pouca fé. Eles tinham já motivos de sobra para confiar no que Jesus tinha ensinado para eles. Naquele momento, o que faltou a eles foi a convicção de que eles também poderiam, naquele momento, auxiliar aquele rapaz. Faltou a eles uma das dimensões da fé, que é a confiança em si mesmo. O conceito que eles faziam sobre eles mesmos, a opinião que eles tinham sobre eles mesmos, é que aquilo era uma tarefa acima das forças deles. E Jesus confirmou. Foi a falta de convicção de vocês, foi a falta de fé de vocês, não em mim, não em Deus, mas em vocês mesmos, que limitaram a capacidade de vocês ajudarem. Essa passagem, ela traz muitos ensinamentos, há muitas considerações para fazer, mas não é o nosso objetivo examiná-la completamente nesta noite. Mas apenas mostrar que Jesus falou sobre autoconfiança. Ele falou também que as crenças que nós temos sobre nós mesmos são limitantes da nossa capacidade de agir. Só que ele falou com as expressões daquele tempo, com a linguagem apropriada para aquela época, dentro do sistema de ideias que aquelas pessoas cultivavam e que hoje nós vamos lentamente conseguindo perceber e associar aos novos conhecimentos. Isso nos mostra que o Evangelho traz um acervo riquíssimo de conhecimento
não só espiritual, mas psicológico e profundo da natureza humana. O que é importante nesse momento é buscarmos tirar de toda essa tradição, de todo esse conhecimento evangélico, tudo aquilo que o homem foi ao longo desses séculos, sobrepondo a essa mensagem maravilhosa de Jesus. Nós somos limitados por nossas crenças. Nós trazemos ideias de incapacidade, nós cultivamos por muito tempo ideias de desesperança. E algo que se nota em muitos relatos de pessoas que apresentam pensamentos suicidas, algo que se percebe do relato daqueles que tentaram o suicídio, algo que se nota com muita frequência nas cartas, nos comunicados que deixaram aqueles que concretizaram o ato suicida, era um profundo sentimento de desesperança, um estado de não acreditarem na possibilidade de se tornarem felizes um dia. Um estado em que aqueles estavam ali vivenciando uma falta muito grande de perspectiva. Muitos vão alegar que há quadros de doenças e que são decorrentes de processos puramente neuroquímicos que levam o indivíduo a experimentar essa situação. Nós não admitimos que somos apenas produto da nossa bioquímica cerebral. A nossa mente, a nossa consciência, aquilo que nós somos capazes de externar, não é o resultado dessa neuroquímica, mas é, sobretudo, resultado daquilo que nós somos, um ser imortal, o espírito imortal. Os fenômenos que se observa no cérebro e que levam muito aqui os atuais pesquisadores das doenças psíquicas, das doenças da mente, se enquadrando aí em toda essa grande diversidade de doenças, não é a causa, mas sim é o efeito de algo muito mais profundo e que é o gerador das enfermidades, que é a própria mente, que é extrafísica, que é a própria manifestação do espírito. Nós, de fato, produzimos doenças não porque os nossos corpos são incapazes de nos fornecer saúde, mas as nossas doenças, sejam elas as mais simples ou as mais complexas, elas são sempre derivados de uma mente que vem há muito tempo, não apenas na presente vida, mas por muitas vidas passadas, cultivando ideias, cultivando pensamentos, cultivando essas crenças que em algum momento afloram e nos fazem nos sentirmos incapazes de prosseguir, que limitam a nossa capacidade de compreender, de entender e de dar um sentido maior à vida. De fato, nós somos seres espirituais e que tudo que se manifesta no nosso corpo decorre da atividade das nossas mentes, que não é produto do nosso cérebro, que apenas se expressa quando encarnados através dele. As nossas doenças procedem, portanto, do espírito, esse ser milenar que tem um acervo grande de experiências que precisam ser melhor compreendidas para, a partir daí, gerar saúde, bem-estar e equilíbrio. Quando nós falamos de espírito, para muitos pode ser considerado também uma crença. Ah, Antenor, mas isso é a sua crença. A realidade espiritual do homem, ela também está suficientemente demonstrada por inúmeras pesquisas. É uma questão mesmo de nós ponderarmos quais crenças nós queremos adotar em nossas vidas. Essas crenças que reduzem o homem apenas a um objeto material no mundo, que é finito, ou o ser espiritual, que é imortal. Depende do que nós buscamos. E muitos se deparam, muitas vezes nas suas vidas, sem nenhuma perspectiva de continuidade, justamente porque limitaram a sua capacidade de compreenderem-se a si mesmos dentro dessa visão mais ampla que apresenta o homem como um ser espiritual. Fecharam as suas concepções em torno da ideia de que nós somos apenas um aglomerado de células de forma extraordinária e, ao acaso, produto de um processo cego da evolução biológica. Na verdade, nós somos esse ser complexo que
que temporariamente revestidos de um corpo material, sim, produto da evolução biológica, mas que não é um resultado cego. É um projeto muito bem elaborado, muito bem criado e muito bem conduzido. Essa crença, ela está para nós muito claramente hoje como um norteador da nossa vida. Quando nos concebemos como um ser em processo, como um ser em evolução, como alguém que ainda está se realizando, torna-se para nós muito mais fácil aguardarmos uma experiência melhor no futuro. Quando essa ideia é fortemente interiorizada, ela nos fortalece, ela nos torna mais perseverantes diante das dificuldades e dos impedimentos. Daí a importância tão grande hoje de buscarmos cada vez mais, eu digo isso a todos nós que buscamos o conhecimento espírita, aqueles que estão iniciando também, que busquemos cada vez mais essas comprovações que nos ajudem a entender de forma mais profunda e que superem as crenças mais antigas que trazemos de que a nossa realidade é do espírito imortal, que nós somos esse ser que temporariamente estamos revestindo um corpo e que a nossa vida prossegue. Felizmente, nós temos uma intensa pesquisa psíquica que vem sendo realizada desde a segunda metade do século XIX até os nossos dias, que vem demonstrando essa realidade do homem. Infelizmente, por várias razões que não vamos discutir agora, essa realidade ou essa comprovação ela não é tão amplamente divulgada. Dão-se muito mais espaço a notícias que são deprimentes para o homem, que são aniquiladoras do seu potencial, do que essas demonstrações claras de realidade espiritual. Para nós espíritas, para nós que somos espiritualistas, para todos aqueles que cultivam a ideia de que o homem tem uma natureza espiritual, é o fortalecimento dessa ideia que irá nos ajudar a prevenirmos o suicídio, inicialmente em nós, porque todos nós temos um potencial suicida em algum momento da nossa vida. Todos nós, em algum momento, nós acolhemos uma ideia de que talvez fosse melhor estarmos do lado de lá. Quantos, diante das dificuldades, dos dissabores, das lutas, dos problemas da vida, não pensaram, seria melhor tudo acabar aqui? E esse pensamento, podemos considerar que na nossa realidade, nas nossas condições atuais, ele é natural. É natural nós pensarmos de que aqui as coisas não estão tão boas. O grande problema que vem é o que nós fazemos com esse pensamento a partir do momento que ele surge em nós. Porque ele pode ganhar uma grande proporção, sim. Ele pode se somar a outras ideias negativas, pessimistas, a outras ideias que irão, em algum momento, nos levar um pouco mais próximos da concretização de um ato desse. Daí a importância de nós sabermos o que cultivamos internamente como explicação para a vida, como soluções para aquilo que nós pretendemos resolver. Essas ideias cultivadas, alimentadas, nutridas, é que irão nos conduzir em algum momento. E nós sabemos que a nossa realidade não é apenas do ser que pensa, mas é do ser que absorve pensamentos dos outros. Nós somos continuamente bombardeados pelas crenças, pelas ideias que os outros formulam sobre a vida, pelos meios de comunicação, nos nossos dias, especialmente pelas redes sociais. Mas nós somos fortemente influenciados por uma grande onda de pensamentos que envolve o planeta. Esse produto que é a reunião de tudo aquilo que nós vamos pensando. Nós sabemos que nós estamos sob uma influência contínua de ideias que circulam por um meio que ainda estamos um pouco longe de detectarmos pela ciência convencional, mas que sabemos pelas informações dos espíritos é algo real, é algo que de fato acontece. Nós estamos num emaranhado de ondas mentais em que nós absorvemos crenças e ideias que são formuladas
pelas mentes de outros, como nós encarnados, e também os desencarnados. E é muitas vezes nesses momentos que as nossas ideias de desistência se casam com as ideias de desistência de outros e fazem aflorar as nossas antigas ideias, que jazem muito profundamente arquivadas no nosso mais profundo inconsciente. São as ideias que nós não compreendemos direito ao longo de muitas vidas que tivemos. É a falta de precisão, de entendimento que nós fomos ao longo das vidas acumulando e que hoje ainda faz parte do que nós somos, embora não sejamos conscientes delas. Daí a importância, como método de prevenção do suicídio, inicialmente em nós, buscarmos a compreensão cada vez mais profunda da nossa realidade espiritual. Os espíritos sempre nos convidaram de forma intensa a nos estudarmos e a estudarmos as leis espirituais. Com qual objetivo? De que nos compenetrássemos de fato dessa grande realidade, desse ser em processo de formação que somos. E essa ideia ela é muito poderosa e essa ideia ela é muito valiosa para resistirmos às nossas decepções diante da vida, diante dos impedimentos que a vida nos apresenta. Nós não somos seres ainda acabados, nós não precisamos corresponder ao melhor em todos os momentos. Nós podemos nos permitir os momentos em que constatamos que somos imperfeitos, incapazes, os momentos que nós não conseguimos corresponder ao melhor. Porque muitas pessoas, muitas vezes, se acham tão incapazes, tão imperfeitas, porque não conseguem atingir um ideal de perfeição, que é uma crença dela e das outras pessoas que a cercam. E se desiludem, e se envolvem em situações mais complicadoras da sua existência. Reformular essa ideia que nós temos de que somos seres que estamos aqui sempre para acertar, sempre para oferecer o nosso melhor, sempre para estarmos correspondendo e atendendo às expectativas dos outros. Nós precisamos nos aceitar como esse ser falível, como esse ser que aprende através das suas experiências também negativas. Essa ideia que nós temos de sucesso, que tantas vezes ela é vendida e ela é imposta, que tantas vezes nos é passada desde criança e adultos, às vezes nós cometemos esses erros de também transmiti-las aos jovens, de que se você fizer tudo certinho, sempre vai dar tudo certo, isso é um grande equívoco. Os resultados, eles não dizem da qualidade dessa experiência que nós temos tido. Há pessoas que não foram bem-sucedidas materialmente em sua vida, não foram bem-sucedidas profissionalmente dentro dessa visão que o mundo colocou, mas foram profundamente bem-sucedidas do ponto de vista espiritual. Conseguiram se sobressair em experiências que muitos desses que fizeram sucesso, desses que são bem-sucedidos do ponto de vista material, fracassaram. Então isso nos mostra que rever esses conceitos é fundamental, rever essas crenças do que realmente representa ser uma pessoa bem-sucedida no mundo é fundamental para nós e para os outros. Não exercermos uma cobrança tão rigorosa de que as pessoas acertem tanto. Há muitos jovens hoje sendo muito pressionados a corresponderem a ideais dos seus pais, das suas famílias, das suas escolas, e eles muitas vezes são exigidos além dos limites que eles poderiam oferecer. A eles é passado a ideia, muitas vezes, de que eles são inaptos e fracassados. Isso naturalmente pode predispô-los a um processo de desistência da vida, quando eles percebem que as pessoas que deveriam mais confiar neles e apoiá-los começam sistematicamente a apontar os seus defeitos, começam sistematicamente a compará-los com outros que consideram bem-sucedidos. Aí fica para nós, então, uma forma também de nós prevenirmos o suicídio do outro, de nós não cobrarmos deles e não fazê-los pensar que eles estão indo contrário àquilo que eles poderiam. Muitas vezes nós fazemos julgamentos sobre as experiências dos outros que levam as pessoas a não
se sentirem realizadas, porque nós ficamos taxando eles com esse nome ou com aquele. Ficamos classificando as pessoas e fazendo comparações que levam necessariamente as pessoas a se decepcionarem consigo mesmas e se sentirem fracassadas. As cobranças que são feitas, e muitas vezes nós fazemos isso com boas intenções. Qual é o pai que não quer o seu filho bem-sucedido, estudioso, dedicado, mas em razão dos excessos de cobranças e das formas equivocadas de cobrança, levam seus filhos a pensarem muitas vezes em desistir da vida? Porque leva eles a uma amargura tão grande, porque não reconhecemos neles o melhor dos esforços, o melhor das tentativas. Falo isso para que todos nós reflitamos o quanto essas crenças que nós temos do que significa ser bem-sucedido ou não pode impactar em nossas vidas e pode impactar nas vidas das pessoas que nós convivemos. Há uma outra ordem de influências também que nós muitas vezes alimentamos quando nós somos excessivamente pessimistas na análise das situações em que a vida se nos apresenta hoje. É muito comum nós ouvirmos nesse período aqui da pandemia, em função de todo o impacto que houve na economia, dizerem que o mundo vai ter grandes perdas materiais, que isso vai implicar em muitas dificuldades. Mas hoje eu vi um dado muito curioso. O nosso PIB, ele cresceu mais no primeiro semestre desse ano do que do ano passado. Isso representa o quê? Decréscimo ou acréscimo da produção de bens? Obviamente que houve um aumento dessa riqueza interna aqui que foi produzida. Tem as questões econômicas por trás disso, alta do dólar, tem a questão da produtividade do campo, outros setores tiveram prejuízo, mas no geral a economia do país cresceu. Mas o que normalmente nos colocam é o quê? Que haverá grandes perdas, grandes prejuízos. Percebam que dependendo da ideia que nós assimilarmos, nós poderemos nos conduzir de forma pessimista ou otimista daqui para frente. Percebam que a forma como as notícias chegam até nós e como nós as recebemos pode moldar a forma como nós vamos agir e nos comportar. Daí a importância de nós não absorvermos prontamente tudo o que nos falam, seja essa informação positiva que eu acabei de mencionar, sejam informações negativas que chegam até nós, que nós não assimilemos isso e simplesmente aceitemos, que de fato nós ponderemos mais sobre tudo que nos chega, porque é muito comum nos nossos dias um grande processo, e aqui não vai crítica nem A nem a B, vai uma crítica generalizada a todos nós, a uma grande e um intenso processo de manipulação através de inúmeras informações. Isso não significa que nós temos que ter esse ou aquele comportamento que essa ou aquela tendência está nos apontando, mas sim aquilo que a nossa razão, o nosso entendimento, após muito amadurecer as ideias, escolhermos. Aí sim nós estaremos agindo de uma forma a prevenirmos que notícias aparentemente boas ou aparentemente ruins venham tirar de nós essa grande esperança que temos que cultivar todos os dias, que temos que nos alimentar todos os dias. Para aqueles que estão habituados a conceber de que há uma providência divina, esse é o grande antídoto, essa é a grande forma de nós lidarmos com essas notícias que nos tiram a esperança. É lembrarmos que essa força poderosa que nos conduz à vida, que para nós não é uma simples crença, é algo que constatamos através da nossa experiência, da nossa realidade. Que essa força poderosa é ela que tem sustentado a vida nesse planeta há mais de 4,5 bilhões de anos. Quando a vida surge no mundo, o mundo era absolutamente contrário à existência das moléculas orgânicas, de formas organizadas de vida. Ao longo da evolução, os seres vivos não só se estabeleceram nesse planeta, mas o modificou, o transformou, favorecendo a permanência da vida no planeta. Essa é uma evidência espantosa de que algo
sustenta e mantém a vida nesse planeta. E é essa força poderosa que conduz a humanidade. O homem, quando surge no planeta, ele é uma criatura extremamente frágil. E ele se torna profundamente poderoso sobre o planeta. E alguém dirá, mas é o homem que vai pôr fim a tudo isso, Antenor. Mas não. Há momentos decisivos na evolução da humanidade em que a humanidade é detida. Quantos povos altamente destruidores simplesmente foram dissipados ao longo da história da humanidade? Quantas mentes poderosas que manipulavam grandes capacidades de intervenção, de condução, de subjugação dos outros homens foram detidos? A própria humanidade, durante a Segunda Guerra Mundial, reverteu um processo tenebroso que se instalava aqui. Isso que nós vemos hoje no mundo, todo esse conflito, toda essa dificuldade, que alguns indivíduos, infelizmente, acabam se tornando representantes desse processo destrutivo que aparentemente pode nos comprometer, eles serão todos detidos no tempo certo. Deus tem o poder suficiente para intervir nos momentos mais cruciais da história humana. Nós podemos estar convictos disso. E na nossa história pessoal também. Nos momentos mais graves, mais difíceis das nossas vidas, nós encontramos braços fortes que nos conduziram a um momento mais seguro da nossa vida. Nos momentos em que nós estivemos mais fracos, pessoas se aproximaram e nos apoiaram e nos sustentaram em nossa caminhada. Eles eram representantes divinos em nossas vidas. Percebam que a nossa experiência deve nos conduzir a essas constatações. E essas ideias, elas têm um poder muito grande de nos mantermos confiantes e esperançosos com o nosso futuro. A reformulação das nossas crenças sobre a vida, sobre nós mesmos, é algo urgente que nós precisamos realizar para percebermos que a vida continua sendo muito promissora neste mundo, não só para nós, mas para todos. Há muita dor, há muito sofrimento no mundo, mas ele sempre existiu. E nós caminhamos para a supressão deles. Isso vai ser amanhã? Vai ser no ano que vem? Não. Mas nós estamos, passo a passo, progredindo, avançando e evoluindo e nos tornando melhores do que nós já fomos no passado. Hoje, inúmeras práticas que foram comuns, que foram respaldadas por leis, elas são abominadas no mundo todo. E se há grupos que ainda as cultivam, eles vão lentamente sendo levados a abandoná-los. As legislações vão se modificando. Aquilo que estava grave, complexo, cheio de corrupção, vai se diluindo, vai se dissipando. Os indivíduos que são perversos desencarnam e terão que reencarnar em novas realidades limitantes a esse poder destrutivo que eles não souberam conduzir para o bem. Essa é a grande realidade e é esse sistema de crenças que é capaz de nos sustentar e de nos manter confiantes de que o futuro da humanidade é muito promissor e o nosso futuro individual, ele é muito promissor. Todos nós somos seres destinados a nos tornarmos profundamente felizes. Nós somos seres perfectíveis. Essa é a grande ideia que a doutrina espírita nos apresenta, de que nós somos seres que estamos aqui temporariamente com o objetivo de aprender, de crescer, de evoluir e de nos modificarmos. Mudar as nossas ideias é a melhor forma de nós mudarmos a nossa realidade e de mudarmos a realidade do outro. Mudar a forma como nós temos visto as outras pessoas, de como nós temos julgado as outras pessoas. Mudar a forma como nós temos nos relacionado, sendo mais fraternos, mais amorosos, mais companheiros, mais predispostos a ajudar. Quantos não se sentem profundamente ali acolhidos quando alguém simplesmente pergunta: como você está, meu irmão? Você está indo bem? Você está precisando de uma ajuda? Quantos não se sentem profundamente valorizados quando nós reconhecemos o valor deles?
E por que nós vamos reconhecer o valor de alguém? Porque nós vamos admitir que essa ideia, ela é verdadeira, ela traz bem-estar, ela conforta, ela alimenta a esperança do outro, ela nos torna melhores. É uma crença que nós podemos verificar a sua veracidade, porque ela produz resultados positivos em nossas vidas e na vida do outro. Então, mudar a forma como nós temos nos relacionado é também uma forma de nós ajudarmos a impedir essa epidemia que nós temos no mundo de desesperança, de fuga da vida. Esse cuidado que nós podemos ter uns com os outros, essa amizade, esse companheirismo, essa fraternidade que, embora separados fisicamente, podemos exercê-la através dos meios aí digitais, essa aproximação que nós podemos ter com as outras pessoas, esse calor humano, é uma forma de nós também prevenirmos esses processos. Nós estarmos alertas de que nós devemos ser solidários por nós mesmos e pelo outro, então. A mudança dessas ideias e o reconhecimento de que nós somos merecedores do melhor e de que nós devemos nos esforçar por isso e de que podemos alcançar isso através de uma mudança das nossas ideias, das nossas concepções, é algo que tem um grande poder de conduzir as nossas vidas. E quando nós nos sentirmos sem esperança, sem saída, que nós nos sentimos fracos, incapazes de solucionar os nossos problemas, nós lembrarmos que há corações amorosos, generosos, que tanto fazem por nós. Quem não tem na sua memória a figura amorosa do pai ou da mãe, ou da esposa ou do marido, do filho ou da filha, do amigo, do irmão, do companheiro, que demonstra ali tanta consideração, tanto apreço. Essas pessoas nos amam porque nós trazemos algo de bom. Elas desejam estar conosco, nos apoiam, porque elas veem em nós algo que muitas vezes nós não vemos. Elas são capazes de perceber que nós temos algo que temporariamente nós não estamos percebendo. Então, quando nos sentimos ali abatidos e desanimados e cogitamos em pensar em fugir da vida, lembremos dos corações que nos amam. Lembremos dessas pessoas que dedicam afeto, carinho, que têm apreço por nós. Elas estão vendo aquilo que temporariamente nós não somos capazes de ver. Esse ser que tem uma faceta boa, que tem um lado positivo, que tem valores. É neles, nesses momentos de crise, que devemos lembrar e pensar. Ali eu posso encontrar um apoio temporário. E quando nós nos sentimos muito fortemente propensos a pensar em escapar da vida, fugir da vida, é nós pensarmos, é um momento que eu preciso procurar ajuda. É um momento que eu preciso buscar alguém que me mostre aquilo que eu não estou podendo ver nesse momento. Perceba que isso é uma crença, isso é uma ideia. É que quando nós criamos essa ideia infeliz de que não há solução, e isso é uma crença, e veja, há pessoas que estavam à beira de ruínas e se reergueram. Há pessoas que estavam à beira da morte e ressurgiram com vitalidade e saúde. Então, por que nós formulamos para nós essa ideia de que não há saída, de que não há escapatória dos nossos problemas? É porque é uma ideia que nós alimentamos em algum momento e ela toma uma proporção e ela muitas vezes é alimentada por inteligências que são rivais de nós, são os nossos antigos desafetos de outras vidas. Daí a importância de nós questionarmos essas ideias negativas que nós temos sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Será que esse julgamento severo que eu faço sobre mim mesmo é verdadeiro? Será que de fato eu devo seguir essas ideias quando todos os outros estão me dizendo que não, eu devo continuar, eu devo prosseguir? Por que eu vou acatar essa ideia de desistência? Devemos pensar que nem sempre nós estamos certos. E essa é uma crença muito profunda e difícil de ser combatida. Porque é natural nós alimentarmos a ideia de que sempre estamos com a razão. Afinal de contas,
é o nosso modelo de ver a vida, de interpretar o mundo, é o nosso sistema de crenças. Nós precisamos colocá-lo em xeque. Quando nós pensamos, eu estou certo de que para mim não há outra alternativa, é realmente pensarmos, por que eu acredito nisso? O que me leva a conceber isso, sendo que os outros estão dizendo que há sim possibilidade de saída? É nesse momento que nós começamos a nos despir do orgulho de acreditarmos que nós somos sempre o conhecedor, os conhecedores perfeitos da realidade. Há muitas formas diferentes de ver o mundo. E é esse compartilhar de ideias, é essa confraternização, é aceitar do outro um modo diferente de explicar a nossa própria realidade, é que nos faz indo lentamente abandonando esse orgulho e nos despojando dessas ideias, dessas crenças. Nós devemos sempre colocar em xeque ideias derrotistas, porque elas não correspondem à verdade. Nós somos seres criados para a glória, para a perfeição, somos seres criados para a felicidade. Se ainda não a conhecemos plenamente, é porque ainda não chegamos ao ponto exato de conhecê-los. Ou não chegamos ainda a essa realidade. Nós estamos ainda na caminhada. E é isso que devemos perceber, que à medida que vamos vencendo obstáculos, nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais capazes de realização. Não faríamos nada do que fizemos hoje se um dia, quando crianças, nós admitíssemos que nós seríamos incapazes a vida inteira. Precisamos resgatar aquilo que nós trazíamos lá do início da nossa reencarnação, de que nós podíamos conquistar o mundo, que nós podíamos nos tornarmos pessoas capazes de vencer. Parece que essa prepotência que a criança tem, o adolescente tem, é como que aquele pontapé que nos impulsiona na caminhada, que nos faz avançar no mundo. Nós devemos resgatar, então, essas ideias, não com a ilusão da criança, não com a prepotência de quando éramos mais jovens, mas com essa lucidez hoje que o conhecimento espiritual nos traz. Há uma parcela de paz, de harmonia, de felicidade que nós podemos conquistar, que nós conquistaremos com a ajuda da família, com a ajuda dos amigos, com a ajuda dos profissionais que devemos procurar sempre, os psicólogos, os terapeutas, os médicos. Devemos acreditar que todos esses recursos eles são valiosos para a nossa cura e o nosso tratamento. Mas há um recurso que é muito poderoso na condução das nossas vidas. Há algo que nós podemos sempre fazer. E quando fazemos convictos de que somos ouvidos, de que nós seremos atendidos, nós nos sentimos profundamente fortalecidos. Naquele momento especial, e todo mundo gostaria de ter um momento especial na vida, de interação com uma força poderosa, e todos nós temos isso. Só que a gente só tem acesso a essa força poderosa quando realmente nós acreditamos que ela funciona. Porque se eu estou cheio de dúvida, cheio de incapacidade de aceitar essa realidade, é como se eu obstruísse esse portal cristalino que eu posso atravessar e entrar em contato com essa força poderosa que é a divindade. Nós temos, através do pensamento, através daquilo que nós chamamos de prece, de oração, a possibilidade de acessar o maior poder que existe no universo, Deus, ou a divindade, ou o nome que nós quisermos dar. Mas é essa inteligência suprema, fabulosa, incrível, da qual nós somos não parte, mas somos criação, e que temos uma conexão necessariamente com ela. Para mim isso é tão poderoso e é tão forte, porque é a ideia que eu alimento e eu acredito todos os dias. E é a ideia que me nutre, é a ideia que me conduz, é a ideia que me faz sentir capaz de vencer os obstáculos. Não por mim mesmo, mas por sabê-lo presente e atuante no momento certo, me conduzindo. É essa ideia poderosa que nos move, que nos ajuda,
que nos fortalece nos momentos mais decisivos e que muitas vezes nós não seremos capazes de entender as razões, que muitas vezes nós não vamos aceitar as explicações que nos dão para o nosso sofrimento, mas a nossa dor. Mas por confiar nela, assim como milhares de pessoas fizeram por muitos séculos e venceram as suas dificuldades. É essa ideia poderosa que nós, alimentando em nós, nos faz sentir fortes e capazes de vencer os obstáculos. Mas não adianta a gente falar isso para as pessoas. Elas precisarão, em algum momento, sentir em nós isso. Daí a importância de nós, nesse trabalho, de tentar ajudar o próximo a superar os seus momentos ali tão graves, em que cogitam o término da sua vida, nós acreditarmos que essa força poderosa pode ajudá-los e estarmos dispostos a amar as pessoas, a acolhê-las amorosamente, porque é nesse momento que Deus nos utilizará, nos fará instrumento no socorro às pessoas. Façamos as campanhas de esclarecimento, levemos as ideias que possam esclarecer, iluminar, consolar, ajudemos mais pessoas a terem acesso a tantas terapias, ao tratamento espiritual. Às vezes subestimamos o que um diálogo fraterno na casa espírita pode oferecer, mas ele é tão precioso, tão valioso. Possamos fazer tudo isso, mas que estejamos convictos por nós e pelos que amamos, de que é apenas o amor que é capaz de curar dores, de superar dificuldades. E convictos disso é que vamos, todos os dias, em nossas orações, sermos profundamente gratos a Deus e pedirmos por tantos que padecem, por tantos que sofrem. E vibrarmos naquele momento realmente muito amor. Porque é nesse momento que a gente vai se integrar essa poderosa que neutraliza tudo aquilo que nós constatamos que existe, que são essas ondas mentais tão perturbadoras que envolvem a humanidade. É nesse momento que a nossa fagulha de um pensamento elevado se unirá a essa potência divina de amor que envolve a Terra. E é nesse momento que nós vamos dar uma contribuição para essa melhoria dessa atmosfera psíquica do planeta. E é nesse momento que nós vamos nos abrir a ideias ainda mais elevadas, ideias superiores que se transformarão em nós em crenças verificáveis, em crenças que nos conduzirão à nossa vitória. A sintonia com o bem, com aquilo que há de mais sublime no universo, é o que nos fortalece e o que nos ajuda a anular todo o nosso acervo de experiências negativas. Daí a importância hoje de vivermos uma religiosidade mais autêntica, mais fundamentada em espiritualidade, em conexão com ideias de natureza superior. É isso que nos favorecerá, nos fortalecerá e nos transformará. E é assim que seremos, nas mãos de Deus, instrumentos de renovação do mundo. Meus amigos, meus irmãos, essas são as nossas ideias para essa noite. Espero de coração que todos possam, de alguma forma, ter se beneficiado dessas ideias e que possamos todos resistir a qualquer pensamento derrotista. Que Jesus, no seu amor infinito, pela sua humanidade, os seus tutelados, que somos todos nós, possa envolver, iluminar e amparar a todos. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Pois é, né? A gente ouvindo essa mensagem de hoje, a gente fica pensando se nós não estamos complicando as coisas, né? Demais, né? Da percepção do mundo, da percepção do sofrimento. É algo complexo, né? Nós, às vezes, complicamos muito. E é nessa experiência que a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E nós precisamos, na verdade, até aceitar que complicamos e que podemos consertar tudo, né? Na verdade, nós estamos todos para acertar e vamos um dia acertar sempre.
Excelente. Excelente, grandes reflexões aqui. A gente tem uma pergunta, eu não sei se ela é complexa ou não, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Da Graça, sobre suicídio entre as crianças. É, Porque elas não têm, talvez não seja tão convicção assim para elas, né? Graça, querida e antiga amiga. Uma satisfação aqui de poder estar conectados aqui. Então, a gente tem que sempre lembrar que a criança, ela é um espírito. Ela está temporariamente num corpo que limita as suas expressões, as suas manifestações, mas ali é um ser adulto, complexo, como nós somos. A criança, naturalmente respeitando a sua faixa etária, a sua idade e sempre procurando o apoio aí dos profissionais especializados, mas a criança nós precisamos entender, ela é um espírito e ele entende questões muito básicas da vida, questões que nós em determinados momentos podemos ser muito claros com eles. A criança, quando ela já reencarna, e tão cedo ela manifesta isso, e infelizmente a gente tem casos muito tristes de crianças que concretizam o suicídio, é um espírito que, na verdade, desistiu da sua existência. Isso, composto dessa forma, não é para nos levar a nos sentirmos assim simplesmente conformados, porque o pai e a mãe que perdeu um filho assim não aceita. Ele passará a vida inteira se questionando e lutando com uma série de emoções conturbadas, até poder, em algum momento da sua história, talvez até no mundo espiritual, entender o que se passou e aceitar uma realidade tão dura e tão triste. O que fazer para a gente prevenir o suicídio nas crianças, né? Nós vamos dar uma dose maior a elas de esperança, de fé, de pulso firme, de modo amoroso, a conduzi-las ao acerto. Precisamos conduzir, há muitas pessoas que questionam isso, de você levar a criança a uma experiência religiosa, mas de nós conduzirmos as crianças a uma experiência religiosa autêntica. E nós sermos bons modelos de pais, de educadores a eles. Que não significa que nós vamos ser infalíveis. Nós vamos errar, mas nós vamos mostrar que nós estamos tentando acertar o tempo todo. E esse é o grande segredo para aqueles que educam, sejam como pais ou como educadores. É mostrar que, apesar de errarmos, o maior valor que nós temos é a tentativa de estarmos sempre acertando e de estarmos sempre oferecendo o nosso carinho, a nossa amizade, o nosso acolhimento e a nossa firmeza em alguns princípios, em algumas ideias. O nosso mundo, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, é um mundo sem esperança, porque nós estamos repetindo e induzindo a uma crença: esse mundo não tem mais jeito. Essa sociedade precisa acabar tudo para começar de novo. Toda vez que eu falo isso, eu estou afirmando uma crença que talvez eu tenha lá no meu íntimo. Talvez seja uma dessas ideias que eu carrego do passado. É de tanto, às vezes, a gente afirmar o negativo que as pessoas se convencem de que realmente é assim. Nós devemos conduzir, então, as crianças e os jovens num clima de que enfrentamos, sim, problemas, há, sim, dor, há dificuldades, mas há um lado bonito da vida ainda que pode ser obtido. Há esperança, há um mundo novo. Não vamos atribuir a eles a responsabilidade desse mundo novo, mas vamos mostrar que eles são nossos parceiros nessa construção e de que nós continuamos acreditando nesse mundo. Os jovens e as crianças se espelham muito nos adultos, mais do que a gente imagina. Eles nos veem como modelos do que é bom e do que é ruim. Então, eles seguem aquilo que eles têm afinidade. Mesmo que os nossos filhos, os nossos jovens, que nós temos alguma ascendência sobre eles, tenham propensões para o desequilíbrio, para desviar da sua caminhada, o nosso exemplo positivo sempre vai ficar para eles. A nossa atenção, o nosso carinho, o nosso cuidado com eles sempre vai ser aquele ponto de apoio que eles vão procurar. Sempre vai ser aquilo que eles vão localizar no momento mais obscuro da vida deles e vão pensar: aquela pessoa me marcou a vida, ele se importava comigo, ele cuidou de mim,
ele tinha um olhar para os meus problemas. Eu me lembro de um depoimento de um colega de trabalho em que uma aluna tinha passado por um período de ausência na escola e quando ela retornou, ele perguntou por que você faltou tanto, e aí ela disse para ele, professor, minha avó faleceu. E aí o professor conversou com ela e perguntou, e como que você está se sentindo? Você está bem? Como que foi para você isso? E aí depois ela escreveu para esse professor uma carta longa contando ali que ele tinha sido a única pessoa que se preocupou com o sentimento dela pela perda da avó. A família em luto não percebeu que aquela jovem também estava passando pelo luto. Foi uma pessoa de fora que se preocupou naquele momento com ela em perguntar como ela estava se sentindo, que representou para ela um conforto muito grande. Então veja, é um cuidado tão pequeno, né? Você perguntar, você falar como você está, mas quando você imprime nisso palavras de afeto, de respeito, de reconhecimento dessa dor, você cria um acolhimento ali que se ela pensasse uma ideia de suicídio porque está muito triste e não vê perspectiva na vida, aquela conversa tão simples que se passou na porta de uma sala de aula, num corredor de uma escola pública, tão agitado, tão tumultuado, aquilo foi profundo e significativo para ela. Então, os nossos atos junto aos jovens, eles partem do que a gente considera como realmente importante, das nossas crenças. E ele tem um poder de acolher, de confortar, de amenizar, de trazer esperança, de mostrar, olha, estamos aqui juntos. Isso tem um poder muito grande. Então, nós vamos prevenir o suicídio na criança e no adolescente, acolhendo mais eles, cuidando mais deles, não paparicando, não os isentando das suas responsabilidades, mas dizendo, olha, estamos juntos nessa luta e vemos lá adiante a nossa vitória. Continua aqui comigo. É esse estado que nos ajuda, então, a prevenir o suicídio. Menos falando, mas atuando mais, de uma forma mais próxima. Eu sei que é muito difícil, porque nós lidamos com muitas situações difíceis todos os dias. Nós temos os nossos problemas pessoais, mas é quando a gente dá uma brechinha para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, é aí que essa mágica acontece, é aí que nós somos instrumentos nessa condução. Ok. Bom, a gente sempre fica feliz, né, com, com os comentários, né, que a gente também lê por aqui, né, alguns comentários fortes, né, como agora, né, o que a Graça adicionou, que realmente, né, algumas pessoas trazendo para cá sentimentos, né, relacionados ao desejo de acabar com tudo, né, e pensamentos suicidas, e é um momento importante para isso, que a gente até estimula, porque a gente traz sentimentos que tem que ser trabalhados, né? Isso é importante. Esse caso, eu estou lendo o último comentário da Graça, esse caso específico precisa de mais pessoas atuando junto dessa criança. Precisa da família e precisa do profissional. E precisa do atendimento espiritual também. Às vezes a gente não consegue convencer a família a levar no centro para tomar paz. Mas a gente pode levar um nomezinho lá e colocar lá e pode orar todos os dias por essa criança. Às vezes a gente não vai conseguir espiritualmente levar um conforto ou um esclarecimento, mas a gente consegue ambientar essa pessoa nas nossas preces, no nosso momento ali de integração com a espiritualidade, e a gente pode ajudar nesse processo. Mas é muito importante, seria ideal que a criança pudesse ser ajudada também através do encaminhamento na casa espírita. Né? Quando não aceitam, quando não estão abertos a isso, então nós vamos fazer aquilo que nos é possível através das nossas preces. Mas é muito importante ter um profissional aí da área da saúde mental ajudando nesse quadro aí. É fundamental. Excelente. A gente tem visto, e a gente comenta aqui também,
Aqui nós tratamos de um aspecto, né? Nós não somos hospital, não somos clínica psicológica, né? Temos um aspecto que também o hospital não trata, né? Da mesma forma. Então, né, com relação à depressão, né, ao desejo suicida, há muitas coisas envolvidas, né? Como a gente ouviu hoje aqui também. Na Casa Espírita é um desses eixos. E a gente fica feliz de estar nesse lugar onde nós estamos, podendo atuar nisso. E se é um momento difícil, é sinal que nós temos algum trabalho a fazer. É verdade. Isso. E a gente precisa dessa visão positiva também. Sim. Há dificuldades, mas há um caminho a ser percorrido, e do outro lado existe luz, existe paz, existe felicidade. Sim, sim. É Por isso isso, mesmo. É essa convicção que a gente precisa todos os dias alimentar por nós e pelos nossos irmãos em todas as situações, né? por isso essa noite é mais uma noite feliz para todos nós. Temos que reconhecer isso, que apesar das dificuldades, nós temos excelentes instrumentos nas mãos para revermos as nossas crenças, que elas vão sustentar ações que podem nos levar à felicidade ou não. Sim. Então, por esse motivo, a gente agradece muito por essas reflexões. É muitíssimo interessante mesmo. E a gente vai sempre agradecer mesmo por estarmos com o pensamento aberto para a doutrina espírita. Enquanto a gente vê tantas pessoas envolvidas em situações tão difíceis, nós estamos buscando a renovação, a melhoria, a liberdade de pensamento. Isso é muito bom. Ficamos muito felizes por isso. Obrigado, Tenor, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma alegria muito grande participar das atividades do Zio da Gama, sempre. Excelente, excelente. Para todos nós aqui também, sentimos isso, ficamos muito felizes de estarmos exatamente onde estamos, porque é exatamente onde deveríamos estar. Isso é muito bom mesmo. Todas as nossas transmissões também comentamos sobre esse momento que seria o momento do passe, que não vai haver, pelo menos por enquanto, né? Temos que esperar um pouco mais, mas nós sempre falamos que este momento ocorre a recepção de energias como se fosse um passe, se a gente acreditar. Aberto para isso tudo, né? Então, se a gente é uma crença, né, embasada, que a gente vai receber as energias, nossos protetores, nossos amigos espirituais estarão conosco. Não terá um médium encarnado na nossa frente, mas os desencarnados sim estarão aqui conosco. Por isso convidamos a todos ainda aqui presentes conosco, para a nossa prece. Obrigado, Senhor, nosso Pai querido, por tantas bênçãos que nos envolvem a cada dia. Tantas informações, tantas crenças que são alimentadas em nossa alma todos os dias, nos estimulando a fé, a fraternidade, a caridade, estimulando que façamos o outro feliz, para que então sejamos mais felizes, nos estimulando a deixarmos nossas pequenas e mundanas alegrias para nos dedicarmos ao outro, aos valores espirituais,
Por isso, nessa noite, nos sentimos felizes. Queremos pedir que essa alegria possa se transformar em uma energia curadora que possa envolver aqueles que sofrem, aqueles que nesse momento, infelizmente, não querem mais viver. Que a nossa emoção possa envolver a cada um deles, para que, por mais essa noite, eles queiram viver. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos. Que assim seja. Muito bom. Queremos agradecer então a todos. Estaremos de volta no próximo sábado, um sábado diferente, com o sarau que começa às 2h30. E para todos aqueles que necessitam, estaremos à disposição para uma conversa, para uma ajuda, tudo dentro daquilo que nos é possível fazer. E em breve, nos vemos lá no Zilda, para um abraço, um aperto de mão, quando Deus permitir que a nossa vida volte ao normal. E que se não voltar ao normal, que inventemos outra forma de expressar a nossa solidariedade e dizer ao nosso amigo que ele é amigo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Antenor. Tchau.